Inabalável. Ninguém consegue tirar ele do sério. Mantém uma inacreditável pose de indiferença, mesmo quando parece que o mundo inteiro está caindo ao seu redor. Não tem medo de nada e nem de ninguém. Você já tinha reparado que na maior parte das vezes, esse personagem que é absurdamente cool é um homem negro? Hoje a gente vai tentar entender por que é que isso acontece. E por que é que às vezes isso pode não ser tão legal quanto parece. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara Mateus e no Mimimídias dessa semana a gente vai falar sobre a ideia de cool. Mais especificamente, a gente vai falar sobre esse surgimento da ideia desses personagens negros serem representados como essas figuras legalzonas. Essa figura que a gente vê tanto em filmes e em séries. Mas primeiro, vamos tirar essa questão do lugar de fala do nosso caminho? É óbvio e evidente que euzinha não tenho lugar de fala para falar sobre nenhum desses dois temas, nem negritude, nem masculinidade. Mas acontece é que lugar de fala não significa exatamente o que a internet parece acreditar que essa expressão significa. A questão do lugar de fala não é sobre proibir alguém de se expressar. Na verdade, é totalmente o contrário disso. Mas tá, então vou dar um exemplo aqui só pra gente pensar. Vamos supor que a gente estivesse no âmbito de uma universidade discutindo sobre colonialismo. E aí você pensa assim, naqueles professores incríveis e brancos de Harvard, de Oxford, de Yale, de Cambridge, de qualquer universidade dessas fodona que você conseguir pensar. Daí pensa nessa galera produzindo dezenas de artigos super conceituados, super lidos e conversando entre si, dialogando em forma de artigos sobre essa questão do colonialismo. Do outro lado, vamos pensar lá no interior da Índia, a gente tem uma pessoa que não teve acesso a essa super educação formal, lá no interior, escrevendo seus artigos para uma revista pequena e discutindo também essa questão que diz respeito diretamente à realidade dele, escrevendo sobre o colonialismo. Antes do conceito de lugar de fala e as pessoas da academia aceitarem que a vivência pessoal tem sim muito valor, essas pessoas lá da Índia, sem esse mesmo acesso de educação formal, seriam simplesmente descartadas desse diálogo que diz diretamente respeito a elas, que é o colonialismo. A ideia de lugar de fala, então, basicamente ela é isso. Mesmo sem instrução formal, mesmo sem ter lido vários e vários artigos, mesmo sem ter tido um curso superior, a vivência também tem seu valor. Todos nós, e especialmente a academia, precisa sim ouvir as pessoas que têm lugar de fala. Isso não significa que uma pessoa, mesmo sem ser negra, mesmo sem ser homem, que teve acesso a uma excelente universidade, uma excelente educação formal e participou de discussões a respeito da ideia de masculinidade junto com a ideia de negritude, não possa falar sobre isso. E se esse material, se esse meu vídeo com todas as suas referências puder chegar à mão de um homem negro que vai acrescentar nesse material a sua vivência, ainda melhor. Tá certo? Você entendeu porque que não faz sentido você escrever aqui nos comentários que esse não é seu lugar de fala? Esse não é meu lugar de fala, eu de fato não tive vivência, mas esse é um assunto que eu estudei. Todas as referências que eu vou citar nesse vídeo são pessoas negras. Esse vídeo é feito de leituras e não de opinião. Primeiro nós vamos tentar traduzir essa palavra intraduzível que é cool. Aliás, você pode ter certeza que se essa palavra tivesse uma tradução boa, eu não estaria usando ela porque nós temos um histórico de piadas de quinta série usando a palavra cool, que não é brincadeira. E se você assistiu o vídeo com mais risadas desse canal, ou se você acompanha o nosso podcast, você sabe bem disso. Então, o que é cool? Existe uma definição bem interessante do Todd Boyd, que também é conhecido como Notorious PhD. Ele é um estudioso de mídia e reconhece que a palavra cool, que geralmente está associada a homens negros, ela designa uma forma despreocupada, indiferente e distanciada de viver. É uma indiferença, mas é uma indiferença que sugere que a pessoa que é cool está acima de todos os outros. É uma arrogância, é um orgulho, ao mesmo tempo que é despreocupado, e ela é entendida também, essa palavra, com uma conotação sexual e aí começa a ficar complicado, também potencialmente violenta. E se não é alguém que escolheu a persona Notorious PhD, que pode definir o que é cool, eu sinceramente não sei quem é.
Mas como a definição do Todd Boyd começa a apontar, existem outros aspectos dessa ideia de cool que não são nada legais e que vale a pena a gente prestar atenção também. A ativista e teórica Bell Hooks vai dizer que, realmente, na nossa sociedade, os homens negros são considerados o ápice do que significa ser cool, mas que esse cool é um cool que propaga a morte. Muito antes desse estereótipo do homem negro despreocupado, legalzão, chegar nos seriados, chegar na TV e no cinema, ele já era um elemento significativo na cultura negra. De acordo com um livro muito interessante chamado Cool Pose, Os Dilemas da Masculinidade na América, a ideia de cool já existia na África muito antes das pessoas negras serem sequestradas e escravizadas. Na África, já existia a ideia de que ser cool era a forma mais correta de se apresentar. Ser cool tinha um sentido até espiritual, de sofisticação, de autocontrole, de simetria. Ser cool é carregar uma marca que mostra quais são os melhores dos homens. É um reflexo exterior da força interior. O historiador de arte Robert Farris Thompson acredita que a ideia de cool surgiu na Nigéria. No século XV, o título do rei do Império da Nigéria poderia ser traduzido literalmente para "ele é cool". No século XV, um líder iorubá tinha um título que poderia ser traduzido como "cool e da paz, como a erva de Oxum". Ou seja, é um desconhecimento da história negra achar que se apresentar como cool tem a ver com vaidade, como é o caso, geralmente, nosso, assim, enquanto pessoas brancas. O cool que veio da África é muito mais conectado com a ancestralidade do que com a vaidade em si. Só que é claro que a história do cool não acaba por aí. Naquele livro que eu já mencionei sobre a masculinidade negra na América, os autores dizem que o cool sofreu influência especialmente de dois fatores. Um foi serem arrancados da África e distanciados dessa cultura africana. O outro aspecto é o também distanciamento que houve aqui na América entre as pessoas negras e as pessoas brancas. Esses dois isolamentos construíram para novos tipos de comportamento não verbais que afetaram muito a noção de cool como a gente conhece hoje. Esse cool que a gente conhece, então, ele é genuinamente afro-americano. Ele tem coisas e aspectos que foram importados da África, mas ele certamente foi acrescido de coisas que vieram depois com a experiência dos negros na América. Agora, a gente chega na parte mais triste da história do cool. Devido à extrema violência que esperava esses africanos aqui na América, o cool deixa de ser uma demonstração genuína da paz interior e se torna uma máscara para esconder sentimentos negativos. Ansiedade, inquietação, sofrimento físico, tristeza, tudo isso que era extremamente legítimo devido às lamentáveis circunstâncias. Dentro desses homens negros que vieram arrancados para a América, muitos deles vieram de comunidades onde não existia sequer uma divisão de trabalho que fosse baseada no sexo. Em várias dessas comunidades não existia essa hierarquia entre homens e mulheres. Mas essa nossa sociedade tão europeizada, ela é tão particular nesse aspecto que mesmo aqueles que vieram de comunidades que tinham uma hierarquia bem estabelecida e tinham uma divisão do trabalho, esses homens negros, eles tiveram que ser ensinados que eles tinham o direito e o dever de usar a força física para manter os seus status de patriarca. Os africanos que chegaram na América foram ensinados qual era seu papel dentro dessa masculinidade patriarcal branca. Eles tiveram que ser ensinados aquilo que os homens brancos já sabiam há séculos, que usar a violência para estabelecer uma superioridade masculina e patriarcal era aceitável. Essa situação se complexifica bastante com o fim da escravidão. O patriarcado, ou como a Bell Hooks vai descrever, o patriarcado capitalista, supremacista branco, criou várias estratégias para proibir o acesso dos homens negros a empregos. No Brasil, em São Paulo, por exemplo, existiam leis que proibiam pessoas que haviam sido escravizadas de trabalhar. Em uma matéria na agência USP de Notícias, o pesquisador Ramatiz Jacino diz: em 1886, por exemplo, uma lei municipal determinava que as profissões de cocheiros, aguadeiros, pessoas que carregavam baldes d'água, caixeiros viajantes e guarda-livros, os contadores, não poderiam ser exercidas por escravos. Além disso, ele chama a atenção para o fato de que pessoas
que tinham sido escravizadas, mas mesmo antes da abolição já viviam de forma livre, elas geralmente viviam de pecuária e de agricultura familiar de subsistência. Mas o poder público determinou que esses lotes deveriam ser concedidos a homens bons, que era uma outra forma de dizer homens brancos. Os homens negros, para continuarem a plantar e a criar animais, precisaram abandonar as suas terras e irem para as periferias da cidade. Por outro lado, depois da abolição, a sociedade branca e patriarcal deixou um lugar reservado para as mulheres negras, os serviços domésticos. Isso acabou gerando uma realidade que não se conformava às regras sexistas padrão da sociedade e das pessoas brancas daquela época, onde as mulheres ganhavam muito menos dinheiro que os homens. Pelo contrário, naquela época era comum que as mulheres negras que colocassem o dinheiro em casa. A maior parte das famílias negras não conformaria ao padrão sexista nem se quisessem muito. 2 anos depois da abolição, o Código Penal de 1890 torna a vadiagem um crime no Brasil. E quem era vadio? Quem não tinha emprego, quem não era capaz de prover a sua própria subsistência. A sociedade branca não permitia que os homens negros tivessem emprego e os colocavam na cadeia por serem desempregados. Agora nós vamos pensar no raro caso dos homens negros que naquela época conseguiam emprego no comércio aqui em Ouro Preto. E aí vamos supor que depois do trabalho, esses homens quisessem participar de uma roda de capoeira. É cadeia também. A capoeiragem era crime no Código Penal de 1890. A perseguição aos negros no cenário pós-escravidão está longe de ser uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, no século XX, por exemplo, o governo americano teve a brilhante ideia de se aproveitar mais uma vez dos homens negros. E aí fizeram ecoar a ideia de que as mulheres negras emascularam os homens negros e impuseram uma espécie de matriarcado. E que a única forma desses homens negros reganharem seu status de patriarca seria ao se alistarem ao exército. A escravidão foi apenas o começo do problema dos negros ao chegarem em um continente que não só escravizava, como criava leis para dificultar cada vez mais a reinserção dessas pessoas na sociedade. Logo, a culpose se torna uma ferramenta de sobrevivência dos homens negros numa sociedade branca e racista que perdura até hoje. Sustentar essa postura de confiança e indiferença se torna uma forma de conseguir sobreviver às injustiças, mantendo dignidade, orgulho e autoestima. Ser cool também é expressar raiva e desconfiança a uma sociedade que desde o início tratou os homens negros de forma tão hostil. A Bell Hooks chama atenção para o fato de que nos Estados Unidos, e talvez dê para a gente traduzir isso aqui para o Brasil, todos os homens negros vivem em prisões, literais ou não. Já que praticamente todos os homens negros, em algum momento da sua vida, foram forçados e reprimidos de se expressar, de se vestir, de se comportar da forma como eles desejariam, por medo de serem atacados, destruídos, massacrados ou presos. De acordo com a Bell Hooks, mesmo os homens negros em liberdade se encontram numa espécie de prisão mental na qual eles não conseguem muito bem encontrar um caminho para sair, já que os medos que eles sentem são muito calcados na realidade, como todos os dias nos comprovam os jornais. Numa sociedade patriarcal, todos os homens são ensinados a performar um papel que restringe e confina. Mas quando a raça e a classe entram na equação, fica bem claro que os homens negros eles são submetidos àquilo que existe de pior na sociedade patriarcal. E essa postura de cool, ela é diretamente relacionada à masculinidade, porque ser cool é ser forte. E a força é tipicamente um valor associado à masculinidade. Um homem inabalável é um homem forte. Dessa forma, ser cool hoje no Brasil é ostentar masculinidade, é de certa forma também carregar e exibir a ancestralidade, assim como é também mostrar o seu status de sobrevivente. Agora, o problema é que muitas vezes ser cool é pagar um preço caro demais. Citando mais uma vez o Richard Majors e a Janet Bilson, muitas vezes o cool pode se tornar algo que é mais importante que a própria vida. Segundo eles, a pose de cool é uma das coisas que ajuda a explicar por que aqui nos Estados Unidos os homens negros morrem mais cedo não só de homicídio, mas também de suicídio, de acidentes e de doenças relacionadas ao estresse. Além de explicar também o fato de por que alguns homens negros se envolvem em atividades criminais, abandonam a escola e têm relacionamentos mais voláteis.
Para ser cool, às vezes alguns homens arriscam as suas famílias, a sua educação, as suas carreiras e a sua segurança. Eles acabam arriscando as suas próprias vidas. E é claro que não é puramente uma questão de sustentar a pose de cool. O que o Richard Majors e a Janet Bilson mostram é que a pose do cool, tentar ser cool, é um desses fatores de risco. Agora, a Bell Hooks vai dizer que a pose de cool muitas vezes também é um elemento de risco para as mulheres que estão ao redor desses homens. Ela fala que os homens são ensinados que um homem negro de verdade, ele não tem sentimento, ele é egocêntrico, ele é invulnerável. Traços, é claro, que os homens negros dos filmes possuem e ostentam. E o que acontece, segundo ela, é que eles acabam bloqueando essas emoções. Eles acabam fingindo que eles não estão sentindo as coisas que eles estão sentindo e na vida particular, numa relação romântica, eles podem acabar explodindo e manifestando todos aqueles sentimentos reprimidos. Daí que, para sustentar essa postura de dominação, eles podem reagir com violência sexual e agressividade. O que a Bell Hooks está sugerindo é que hoje em dia ser cool é usar uma máscara, mas não é exatamente manifestar de forma exterior a tranquilidade interior. É só uma forma de camuflar as verdadeiras emoções. A Bell Hooks entende que existe uma saída para esse problema, que é a pose de cool atuar como uma bomba relógio na qual o combustível são as emoções reprimidas. Enquanto pessoa branca antirracista, eu acredito que falar sobre as injustiças que as pessoas negras viveram e vivem na nossa sociedade é o meu papel. Mas eu não me sinto confortável, para dizer o mínimo, em oferecer pretensas soluções para problemas de um grupo que não é o meu. Então, se vocês me permitem, eu vou pegar emprestadas as palavras de Bell Hooks. Houve um tempo onde os homens negros definiam quem era cool baseado em quais homens enfrentavam as dificuldades da vida sem deixar seu espírito ser destruído. Esses homens pegavam a dor e a transformavam em ouro. Essa alquimia precisava de calor para acontecer. O que definia se um homem negro era cool era a sua disposição em confrontar a realidade, encarar a verdade e suportá-la sem adotar uma pose falsa de cool enquanto se alimenta de uma fantasia. Um sentimento que não é baseado em negação ou numa identidade de vítima, mas que era definido por homens negros que tiveram a ousadia de se autodefinir ao invés de serem definidos por outros. Eu aprendi muito lendo os textos que eu usei para fazer esse vídeo e eu espero que você também tenha aprendido muito com as informações que eu dei aqui. Eu tô aqui em Ouro Preto. Para vir para cá, a gente contou com o apoio do pessoal do Air Hostel, que nos ofereceu hospedagem. Mas a gente precisou de muito mais que hospedagem, por exemplo. A gente precisou comprar o nosso kit de tomada externa e a gente precisou de gastar combustível e tudo mais. Resumindo, a gente quebrou o porquinho. Então, por favor, se você gosta do Mimídias de Verão, considere apoiar a gente no Catarse, nem que seja com R$5 por mês. E até a próxima!